17. Olá, bom dia, António Galambas. Bom dia, Luís. Temos sentido aqui a tua ausência, não tiveste a semana passada. Nós demos a justificação natural que estavas com encargos profissionais e que não nos podias ter brindado com o teu espaço editorial. O que é que tens hoje para dizer a todo o nosso auditório? Além de um bom dia a todos, tenho uma reflexão sobre o dia da restauração da independência, que se viveu ontem, dia 1 de dezembro, e que, enfim, lembrar um bocadinho do que é que significa e que momentos é que vivemos antes deste dia, em 1640, e fazer depois uma analogia na parte final com aquilo que estamos a viver, na medida em que pode haver aqui alguma similitude com algumas figuras de estilo misturadas e que, nesse contexto, enfim, a história por vezes repete-se. De facto, Portugal, depois do rei Dom Sebastião e da Batalha de Alcácer de Quibir, um rei que era um rei muito especial, dizia-se jovem e aventureiro, e que acabou por desaparecer. Aliás, no nosso quadro histórico, no Conselho, fala-se inclusive que apareceu posteriormente um rei Dom Sebastião aqui na Praia de São Julião, mas esse de facto foi um dos princípios da queda do regime monárquico em Portugal. Foi exatamente essa governança que posteriormente veio dar origem ao domínio filipino, denominado domínio filipino. Porquê? Porque passamos a ter um conjunto de reis denominados Filipes e que o segundo já veio de Espanha. E de facto é aqui que começa a haver uma alteração significativa à governança do nosso país, que é com o domínio filipino, particularmente Filipe III, que foi a pouco e pouco apoderando enfim, dos organismos e da governança que Portugal tinha na altura e que deixou de um momento para o outro de ter a sua autonomia e quase a passar a ser considerado uma província de Espanha. Enfim, daí aquela célebre expressão de Espanha nem bons ventos nem bons casamentos, na medida em que resultou num casamento de um Filipe com a corte de Espanha e de facto, a partir de uma certa altura, éramos comandados por Madrid e, enfim, os nossos burgueses estavam ainda a viver e muito bem das suas aventuras fora do continente, insular e ultramarino, e de alguma forma os espanhóis vieram dar proteção aos holandeses e aos franceses e aos ingleses que a pouco e pouco foram atacando esses seus recursos, quer nos navios que transportavam os produtos, quer nas próprias regiões onde Portugal tinha o seu reinado extra-peninsular e de facto deixava-lhes alguma irritação. A mesma coisa sucedeu com os nobres portugueses a pouco e pouco também foram perdendo os seus lugares e eram nomeadas entidades provenientes da Corte de Madrid e da sua confiança. Os militares também eram convidados especificamente a alistarem-se no exército castelhano e inclusive a executarem os encargos desse alistamento. Enfim, a pouco e pouco foram-se criando razões para 40 conjurados, que foram 40 homens bons ligados a estas áreas e às diferentes áreas, inclusive a do clero, a fazer a tal revolução do 1 de dezembro de 1640. Enfim, Portugal estava sacrificado com taxas, não tinha autonomia, gozava de um estatuto deprimente face àquilo que Espanha lhe estava a impor. E é aí que Dom João, Duque de Bragança, sobe ao trono, ele neto de Catarina de Bragança, que tinha sido candidato ao trono em 1580, e Dom João é arvorado rei, é nomeado rei, neste dia assim, uma festa forte no terreiro do Paço, no Paço Real, enfim, onde houve mortes e onde houve efetivamente revolução. Nós neste momento suspendemos o ano passado por sugestão troiquesca, não é? A comemoração do nosso feriado da independência, inclusive passámos-lo para um dia não útil mais próximo. Ou seja, ontem coincidiu que o domingo foi a 1 de dezembro e o feriado seria nesse dia também, mas de alguma forma reduzimos não a importância
do facto, penso eu, mas com certeza que mais adiante o efeito épico e o efeito cronológico é de passar o feriado para o dia não útil, que não seja o embarquecimento deste grande feito que foi a nossa declaração de independência à corte espanhola. Nós temos um importante símbolo em Lisboa, no final da Avenida da Liberdade, um obelisco. Muita gente passa por ele e não sabe o que é exatamente um elemento que faz lembrar e comemora a Guerra da Restauração e exatamente o dia 1 de dezembro de 1640. O feriado de 1 de dezembro está suspenso até 2017. Nós pedimos que rapidamente, e eu particularmente penso que rapidamente cheguemos a 2017 e que até lá não seja necessário correr daqui com a Angela Merkel, que efetivamente assemelhou hoje o Estado alemão ao Estado espanhol. E de facto as taxas que na altura os portugueses tinham que pagar para a Espanha, agora estamos a pagar brutais taxas de juros para a Alemanha. Bom, não é um tocar de tambor, mas é efetivamente uma vontade implícita de dizer que as coisas podem mais dia menos dia terem que tocar a unir. De facto, hoje em dia a Europa, com as posições que tem, para uns atraentes, para outros desatraentes, e veja-se o caso da Ucrânia ontem, leva-nos a pensar que se calhar nós não temos cá um Filipe, mas temos cá um Passos Coelho, e não temos cá um reinado filipino e espanhol, mas temos um reinado de Berlim com uma Angela Merkel no centro. Os portugueses devem dar um grande efeito à sua autonomia e, de facto, não comemorar o dia 1 de dezembro pode-nos deixar saudades de voltar a querer comemorar como restauração e como independentes que devemos ser, e não até inclusive a fazerem sugestões de anularem os nossos feriados. Os ouvintes tenham um bom dia. Luís, muito obrigado por este tema, interessantíssimo. Mas falaste-me aqui dos antecedentes, deixa-me só fazer-te esta pergunta. Falaste aqui dos antecedentes, estes antecedentes todos levam-nos a sonhar um bocadinho e a dizer que o que é que há de diferente daquela altura para hoje, não é? As grandes situações estão-se todas a passar, como tu disseste muito bem, não é a Espanha, é a Alemanha. O que é que isto vai dar, Luís? Se é que podemos fazer alguma previsão, o que é que isto vai dar? Eu acho que, eu falei da Ucrânia e daquilo que está a passar com a Ucrânia, a Alemanha trocou-nos. A Alemanha trocou a Europa do Sul pela Europa do Leste. Num sentido muito simples e pelos interesses económicos do desenvolvimento económico da Alemanha de conquistar mais de 50 milhões de pessoas para o seu portfólio de vendas. E como efetivamente Portugal neste momento tem muito pouco a contribuir, ou pelo menos nos catálogos de compras de máquinas e automóveis, nós hoje somos um país de menos interesse, assim como a Espanha, e até é bom aniquilar a Espanha no seu crescimento, porque podia ser um sério concorrente à Alemanha na conquista dos mercados da Polónia, da Ucrânia e dos demais do leste da Europa. De facto, ontem vimos já na televisão que alguns ucranianos bastantes queriam efetivamente entrar neste Estado europeu, porque viam que tinham critérios de convergência mais interessantes do que a ligação à placa russa. Isso tal não aconteceu, mas de facto prova que a Alemanha tem feito tudo para conquistar um território a leste e abandonar, e até antes, pelo contrário, fazer alavanca a partir dos Estados do Sul da Europa, e castigando-os inclusive para lhes dar a aula, por forma a que os outros percebam o que é uma adesão à União Europeia ao nível da disciplina da política económica e monetária. Pena é que, sobre tudo isto, não seja só a economia real que seja a influência, seja a economia especulativa. E, de facto, hoje o que nós sentimos é que Portugal, sistematicamente e sempre a pagar os juros tão elevados, vai ter muita dificuldade em recuperar a sua economia, antes, pelo contrário, sempre paga muitos juros, vê uma debilidade enorme no seu processo de recuperação. Por isso, mais dia menos dia e mais um resgate ou menos um resgate, nós temos que efetivamente nos virarmos para aquilo que anteriormente dissemos. Fazer da dívida pública um ativo português. Aliás, eu que há dias, e das minhas intervenções foi falar sobre daquele instrumento financeiro, de financiamento do Estado português através dos recursos internos, sem o envolvimento bancário, com a dívida pública comprada por próprios cidadãos, que é o exemplo que a Itália tem, e foi de sucesso esse lançamento de dívida pública. São essas as medidas que o Estado português neste momento deve preconizar para se tornar autónomo e suficiente, pelo menos numa parte significativa daquilo que são as suas necessidades de financiamento.
E nós até aqui não temos de seguir essa política. Temos de seguir uma política de subserviência e pedir dinheiro emprestado ao Banco Central Europeu, que depois a seguir faz vender esse crédito através da banca portuguesa, e a banca portuguesa coloca a sua margem com os interesses internacionais. Enfim, temos necessidade de olhar mais para nós, porque se calhar somos capazes de fazer internamente muito mais do que aquilo que nos estão a pedir. Ok, Luís, eu não sou muito obrigado pelo teu espaço editorial, uma continuação de um bom dia e bom regresso ao 17-17. E obrigado mais uma vez. E viva a independência. E viva a independência. Um bom dia. Bom dia, Luís. Obrigado. Foi assim a presença do Dr. Luís Realista no seu espaço editorial, que hoje nos falou no dia 1 de dezembro, do primeiro dia de dezembro, dia da restauração, que é comemorado anualmente em Portugal, claro, com muita pompa e circunstância, desde o tempo da monarquia constitucional. Uma das primeiras decisões da República Portuguesa, em 1910, foi passá-lo a feriado nacional como medida popular e patriótica. No entanto, essa decisão foi revogada pelo 19º Governo Constitucional de Passos Coelho, passando o feriado a comemorar-se no dia não útil a partir do ano passado, 2012. 17.